Pessoal, vamos fazer a correção dos exercícios extras de química. Nós estávamos vendo as ligações químicas e aí nessa semana eu coloquei a correção dos exercícios, onde nós falamos o que era ligação iônica, covalente e metálica, e aí deixei mais 4 exercícios para vocês fazerem antes da gente fazer a nossa atividade. Então, o primeiro exercício, ele fala que para interpretar as propriedades das diversas substâncias, é necessário conhecer as ligações entre os átomos e as ligações entre as respectivas moléculas. Em relação à ligação entre os átomos, pode-se afirmar que entre átomos ligados predominam as forças de atração? Nem sempre. Os átomos têm cargas diferentes, uns são positivos e outros são negativos, mas nem sempre estão ligados desta forma. Ligação covalente é 2 com carga igual se repele, então não. Quando se forma uma ligação entre átomos, o sistema formado atinge o máximo de energia. Pelo contrário, ele deixa os átomos em estado neutro. As atrações e repulsões numa molécula não são só de natureza eletrostática, elas só são de natureza eletrostática. E aí a última, que é a alternativa correta, entre átomos ligados, há equilíbrio entre as atrações e as repulsões, porque as cargas ficam iguais, então há um equilíbrio. Então, alternativa B de dado. No segundo exercício, ele queria uma relação. Então, ele tinha a letra A, os átomos de sódio. A letra B, átomos de cloro. A letra C, átomos de oxigênio. A letra D, átomos de nitrogênio. E a letra E tinha Na e Cl. E aqui eles tinham 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, ligação covalente simples. Ligação covalente dupla. Ligação metálica. Ligação iônica. E por último, ligação covalente tripla. Nós falamos das ligações. Dependendo da tabela periódica, eles estavam em posições e faziam ligações diferentes. Sódio é metal. E aí o que acontece? Eles só vão participar, se eu tenho 2 átomos de sódio, eles só vão participar das ligações metálicas. Entre átomos de cloro, o cloro está na coluna 7A, ele só precisa compartilhar um par de elétrons, então ele vai fazer uma ligação covalente simples. O oxigênio está na família 6A da tabela periódica, para completar 8 da regra do octeto, ele precisa fazer uma ligação covalente dupla. Átomos de nitrogênio. Nitrogênio está na família 5A, para 8 ele precisa fazer uma ligação covalente tripla. E quando eu tenho um metal e um não metal, a ligação só pode ser íon. Terceiro exercício. Ele diz o seguinte, que as propriedades exibidas por certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: alta temperatura de fusão e de ebulição. Bom, se eu tenho altas temperaturas de fusão e de ebulição, isso acontece com as ligações metálicas, mas também é uma propriedade das ligações iônicas. Boa condutividade elétrica em solução aquosa. Isso acontece com as soluções, com os compostos iônicos, e também as metálicas acontece isso.
Mau condutor de eletricidade no estado sólido. As ligações metálicas são boas condutoras em qualquer situação. Então, a única alternativa presente aí era a alternativa D. Então, na ligação iônica, eu tenho altos pontos de fusão e de ebulição. Por exemplo, esse composto aqui, NaCl, é um composto que tem altos pontos de fusão e de ebulição. Ele tem condutividade elétrica, o sal conduz corrente elétrica quando está em estado aquoso, né, está presente com água, só que ele puro, sal de cozinha puro, ele não conduz corrente elétrica, tá? O quarto exercício, também nós tínhamos que, pelas propriedades, falar se elas eram, que tipo de composto que eu tinha. Ele queria saber do A, do B e do C. Então, eu vou colocar A, B, C e D, as características. A letra A, ele tem um ponto de fusão alto, tem um ponto de ebulição alto. Ele é isolante a 25 graus. 25 graus ele está no estado sólido, lembrando daquela tabela de pontos de fusão e de ebulição. E a 1000 graus ele conduz corrente, ou seja, a 1000 graus ele vai estar no estado líquido. Então, este daqui é um composto iônico, semelhante ao NaCl. O B, ponto de fusão baixo, ponto de ebulição baixo. No estado sólido é isolante, nem existe a 1000 graus. Então, este daqui é uma solução, é uma substância molecular. Ou poderia ser uma substância covalente. O C, ponto de fusão altíssimo, ponto de ebulição também. É condutor no estado líquido e é condutor no estado... Aliás, é condutor no estado sólido e é condutor no estado líquido. Então, esse só pode ser um metal. E a letra D, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, é isolante no estado líquido, mas é isolante também no estado sólido. Ele é um composto iônico, apesar de ser isolante no estado líquido. Tem algumas substâncias que têm caráter iônico, mas que não tem tanta condutibilidade elétrica, tá certo? Então, ele é um composto iônico. Aí, o que vai acontecer? Nós temos a alternativa que é iônico molecular metal iônico, é a alternativa E. Então, isso tratava esses exercícios das propriedades das ligações iônicas, covalentes e metálicas. Na semana que vem nós vamos ter o período de recuperação e na próxima semana, quando inicia o quarto bimestre, nós faremos a atividade a respeito das ligações químicas. Obrigada.